Olá pessoal, boa tarde. Hoje eu estou aqui com o Renato, um amigo meu. A gente vai fazer aquele bate-papo legal. Eu costumo dizer que todo ser tem sua história, tudo tem um porquê e todo começo tem fim. E vai começar mais ou menos assim. O Renato vai falar um pouco sobre ele. Vou deixar ele livre aqui para se apresentar para vocês que estão em casa. Mas de início eu quero mandar aqui um abraço aos nossos ouvintes, aos patrocinadores do podcast Pode Tudo. Nel lá na Baixada Santista, Cida, Dedo Bregueiro, Tó lá em Maceió, o pessoal de Canastra, né, meus conterrâneos, que está sempre assistindo o podcast Pode Tudo, e os nossos patrocinadores. É isso, Elivelto Azulejista, Antônio Construtor, Chicão Pintor, o Supermercado Economia na Rua 23 e também o Agemac Sucata. Nós temos também o espetinho do nosso amigo Bola na Avenida Goiás. E eu vou deixar o Renato à vontade, vou fazer algumas perguntas para ele aqui, para se apresentar para os nossos ouvintes. Renato, fica à vontade. Estamos aí, boa tarde. Estamos aqui num bate-papo com o Chico aqui, nosso parceiro, companheiro e amigo. Aí nós vamos estar falando um pouco sobre a espiritualidade do ser humano, como que o ser humano tem que viver na Terra, entre o ser humano e prosseguir na Terra, para que não se prejudique, para que não se fere, para que não se machuque e viva. E tenha paz entre todos os seres humanos. Aí nós vamos estar entrando nesse assunto sobre a nossa vida, como nós vivermos na Terra, no meio do ser humano, porque onde tem muitos que não conseguem entrosar no meio do ser humano, não consegue viver, às vezes se atrapalha, às vezes com a fraqueza da cabeça. Então nós vamos estar falando essa parte. É isso aí, gente. E lembrando também lá em Jesuíta, Santa Cruz, no Rio de Janeiro, mandar um abraço aí para o pessoal do Expresso Lanche, Sil, Gislene, que está aí organizando o Expresso Lanche aí no Rio de Janeiro, e o Jackson, né, que é o entregador. Daqui a pouco eu vou colocar o número do telefone de cada patrocinador. E falando sobre o segredo da espiritualidade, eu quero também, para o pessoal que está em casa, Renato, que você fale, eu vou aqui fazer algumas perguntas para você. Certo. Quanto tempo faz que você está aqui no Chapadão do Sul? Conta um pouco aí da tua história, né? Então, eu fui morador da Costa Rica e até então tive uma mulher na Costa Rica e Deus tocou no meu coração que Chapadão do Sul era um lugar para mim vir morar e viver em Chapadão do Sul. Deus tocou no meu coração e aconteceu essa realidade. Não deu certo com a mulher que eu morava em Costa Rica e eu vim para o Chapadão do Sul. Mas vim com esse propósito que Deus que estava me trazendo para o Chapadão do Sul. E aí vim trabalhar com consultor em Chapadão do Sul e Deus veio me guiando. Até então cheguei aqui nessa pousada, até hoje, até onde eu resido, né? E conheci a minha esposa, que há 3 anos já eu estou com ela aqui. E é uma coisa muito de Deus, uma coisa especial de Deus. A minha esposa vinha de Campo Grande e minha esposa não, que na época ela não era esposa, a gente nem se conhecia, eu não sabia quem que ela não sabia quem que eu era. E meu patrão arrumou um quarto para mim na pousada dela por telefone, que é essa pousada aqui. E eu muito abatido, sabe? Tinha largado a mulher, eu sozinho, e tinha andado muito no mundo, trabalhando sempre sozinho. E eu falei com Deus. Falei, Senhor, eu não posso viver essa vida, eu não posso estar passando isso aí que eu estou passando. Eu tenho que ter uma pessoa do meu lado, eu não aguento essa vida mais não. Arrumo uma mulher uma semana largo, arrumo um mês largo. Eu tenho que ter uma pessoa na minha vida para poder me ajudar, para poder me firmar. Que eu já estou ficando mais velho, né? Eu não estou aguentando essa vida. E saí daqui da pousada e fui descendo aqui na rua. Fui descendo na rua e foi me batendo aquele nervoso. Eu fui descendo, voltei na rua. Quando eu vou voltando na rua, tinha um culto, nessa igreja aqui embaixo, da pousada. E Deus me pegou e colocou eu dentro da igreja. Onde é que eu comecei a desabafar com Deus e comecei a chorar demais, sabe? Porque eu tinha muito trem por dentro. E comecei a chorar e comecei a passar tipo um desespero, sabe?
Eu assisti tudo aquele culto, eles orou por mim, eu me senti bem, me senti aliviado, parece que arrancou aquele peso dentro do meu coração. Quando eu saí na porta da igreja, que eu olhei para o céu, eu falei, Senhor, coloca uma pessoa evangélica na minha vida que eu não aguento essa vida mais. Falei para Deus. Vim para Pousada, com 5 dias a mulher chegou de Campo Grande, e a mulher vinha na estrada, falando com Deus, e falava para Deus, Senhor, eu preciso de uma pessoa, coloca uma pessoa na minha vida, arruma um companheiro para mim, só que nós não se conhecia. Olha como é que Deus trabalha. Como é que Deus trabalha. Quando a mulher chegou, que abriu o portão, que o carro dela estava lotado, todo mundo correu. Eu fui o único que encostei no carro e se apresentei para ela e comecemos a descarregar o carro e eu comecei martelo e vai dali. Eu sei que eu trabalhei um dia inteiro com ela. Quando chegou no fim da tarde, que ela me olhou, ela perguntou, você tem família? Você tem mulher? Aí fui contar a história para ela. Falei, olha, eu deixei de uma mulher na Costa Rica e vindo atrás de trabalho e já vim empregado para trabalhar. E tô aqui, preciso trabalhar. E Deus tocou no meu coração que era para mim vir pro Chapadão do Sul, que eu ia casar aqui no Chapadão do Sul. Minha mulher olhou para mim, correu, abraçou eu naquela porta ali. Abraçou eu, nunca mais ela me largou. Ela levou eu, me batizou. Casemos. Tem todas as fotos aí. Então foi tudo realização de Deus. E Deus que uniu eu e ela. Aí entrou o lado espiritual. De guerra entre o ser mal e o lado espiritual. No caso, o espírito do bem e o espírito do mal, né? As trevas e a luz. Entre as trevas e a luz. E nós estamos nessa peleia. Nós já passamos por prova, e Deus fala para nós, fala para ela, fala para mim. Eu não uni vocês à toa. Não uni vocês à toa. Pode acontecer o que acontecer, ela já brigou com a família dela. E já teve muita gente pelas minhas costas. Só que Deus não deixa nós desamparados. Ô Renato, tem um dito popular que diz que o que Deus uniu o homem não separa. O que é que você acha? Verdade, verdade, verdade. Porque essa união foi da parte de Deus. E eu falo pra você, não tem ninguém, não tem diabo que ronda que vai poder desapartar o que Deus uniu. Porque o que aconteceu comigo com essa mulher já é só obra de Deus mesmo. Tá. Eu quero aqui aproveitar esse nosso bate-papo e falar um pouco, deixar o número dos nossos patrocinadores e amigos. Aproveitar, pedir para você que está em casa, né? Também se inscrever no canal, você que não é inscrito, ou pedir para um amigo, um vizinho, um pai, uma mãe, para fortalecer o canal do podcast Pode Tudo. E também, assim, todo vídeo que a gente colocar, você ter acesso, né, automaticamente. O número do Elivelto Azulejista, você que precisa de um azulejista aí, em piso, porcelanato, acabamentos especiais, grandes formato, é com Elivelto Azulejista. É o número 679-9644-7905. E lembrando, gente, aqui no Chapadão do Sul, Luciano Vigia, quero mandar um abraço aí para o nosso amigo Luciano Vigia. E você que quer ter sua casa vigiada, conversa aí com o Luciano Vigia. Nosso amigo aí, o número 67996392488, tá? E o espetinho do nosso amigo Bola, você que quer comer uma marmita gostosa aí, ó, com 2 espetinhos, aparece lá no espetinho do nosso amigo Bola. E o número aqui, ó, 67998467183, tá? E Antônio Construtor, nosso amigo Antônio Construtor, que tá aí preparado para fazer o orçamento aí da sua casa e construir o seu sonho, né? Deixar seu sonho realizado. É o número 67996519342. E o Chicão Pintor também aqui fazendo a diferença no Chapadão do Sul, no número 67996507943. É isso aí, nossos patrocinadores fazendo de tudo para que o podcast Pode Tudo permaneça no ar.
né? E voltando ao assunto a respeito da espiritualidade, o Renato, né, que é um cara experiente, vai falar um pouco do que ele sente, do que ele pensa, do que ele sabe a respeito do segredo. Aí, Renato, qual o segredo real para você passar para os nossos ouvintes da espiritualidade, né? Já que o nosso mundo existe o lado espiritual da coisa, que está lutando contra as trevas, né? Digamos assim. É uma parte bem relicada, né? Que a gente passa e a gente tem essa experiência para estar passando. Que a minha esposa, quando eu casei com ela, ela levou eu, se batizei, e eu creio que o Senhor Jesus, ele nunca me desamparou, e eu adquiri essa experiência e hoje posso estar passando. Que a gente, sem Deus, a gente não vive. Agora me diz uma coisa. Você que a gente se conhecia antes, não tinha tanta intimidade de trocar ideias, agora a gente está mais próximo um do outro, né? Mas sempre quando você me via, sempre um cara dedicado, um cara que sempre respeitou, atencioso, e eu olhava assim para você, eu via você como um cara que tinha qualidades, virtude, e agora eu estou tendo a certeza, né, que tendo uma aproximação maior. Como que é chegar? Você é um cara que sabe lidar com todo tipo de personalidade, pelo que eu percebo. Mas por quê? Isso é natural, isso já vem de berço. Você é um cara que tem sua história, lógico, como todo mundo tem, mas eu acho que você tem algo especial. Nasceu com o lado espiritual que muita gente não conhece. Então eu tenho certeza que eu sempre tive uma proteção de Deus, que Ele sempre me guiou. Eu nunca fui um cara que ninguém nunca me machucou. Eu nunca fui expulso de lugar nenhum. Eu nunca fiz dívida para mim ser perseguido. Eu nunca roubei nada de ninguém. Sempre fui para a batalha. Sempre tive perto de pessoas perigosas. Tive perto de bandidos, tive perto de traficantes, tive perto de malandro, tive perto de nego matador, nunca me prejudicaram, e eu adquiri essa experiência dessas pessoas, como eles me tratavam, e como eles, se um dia eu estiver perto deles, eles me tratam, e como conviver perto dessas pessoas. Agora, qual o segredo? É algo natural? Você tem uma inteligência nata? Você nasceu com algo em que até você com certeza admira, né? De lidar com qualquer tipo de personalidade. E todo mundo gosta de você, todo mundo admira, todo mundo pode estar com um problema que for, conversando com você, parece que ali todo mundo se acalma. Eu tenho uma experiência nessa parte que na capital, em Campo Grande, é uma cidade muito falada, onde que muitos não conhecem, mas eu entrei dentro de Campo Grande e não conhecia Campo Grande, e Deus colocou eu em lugares que tem gente que não tem coragem de ir onde é que eu vou, em Campo Grande. Não tem horário para me andar lá dentro, não tem lugar perigoso para me andar lá dentro. Eu vejo gente horrível lá dentro, gente drogado, alcoólatra, louco. Eu sou capacitado para sentar no meio deles e dialogar com eles. E olhar olho a olho e se sentir bem. Deixa eu mandar aqui um abraço aí para o pessoal do Rio de Janeiro. Os clientes do Expresso Lanche aí, onde Sil Gislene está organizando aí. Toda quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, e tem o Jackson, né, para entregar aí, tem o número do telefone, onde você, na Estrada do Frutuoso, entrada 344, Rua 6, Casa 69, Jesuíta, em Santa Cruz, onde você vai ter o privilégio aí de comprar um açaí de qualidade, feito em casa, né, e X-Tudo, cachorro quente prensado, e o número do telefone para você entrar em contato aí, pedir o seu lanche, você aí do Rio de Janeiro, é o número 21
974 49 82 40, né? Não perca essa oportunidade. Eu quero aqui mandar mais uma vez um abraço aos os amigos, os clientes do Expresso Lanche aí no Rio de Janeiro. E pedir mais uma vez que se inscreva no canal, que aqui é o podcast Pode Tudo, né? E quiser dar uma sugestão de bate-papo, a gente faz bate-papo aí de todo tipo de assunto para você que está em casa se conscientizar, aprender um pouco mais, porque nessa vida ninguém nunca sabe tudo, né, Renato? Não. E voltando ao assunto aqui, gente, Renato, qual o segredo de ter sensibilidade? Qual o segredo de ser tão claro e evidente? Naturalmente assim, você lidar com qualquer tipo de personalidade e todo mundo gostar de você. Qual o segredo? Então, eu adquiri essa experiência desde a minha infância, porque eu vim de uma infância que o meu pai, ele era um cara, não é que ele se dizia, vamos se dizer, um cara mau, mas ele era um cara muito sistemático, ele era um cara muito bruto. Meu pai não foi criado com o pai dele, ele não soube o que era um amor de um pai, então eu fui criado numa brutalidade horrível. Ele me acordava 3 horas da manhã, ele me espancava com um pedaço de pau, me amarrava a corda no pescoço, pendurava na arma, batia de corrente, pedaço de pau, panela, o que ele achava. O meu pai, ele era horrível na educação, por ele não ter criado com um pai, e ele não sabia o que era o amor de um pai. Ele tinha algum problema emocional? Não, ele quando ele era criança, o pai dele, o pai do meu pai, né, que era o meu avô, virava toco, virava jegue, virava galinha. Então ele saiu de casa com 5 anos de idade, ele saiu conturbado por viver aquela fase. Então quando ele construiu a família, ele tirou eu como ovelha. Mas espera aí, eu já ouvi casos em que os nossos antepassados, alguns, se transformavam em toco, se transformava num animal. Como que funciona isso aí? É verdade mesmo? É verdade, é uma realidade, porque aí com o tempo, quando ele construiu a família, ele veio contar, né? Veio contar como é que era o pai dele. Aí depois a irmã dele veio contar como é que era o pai dele. Verdade, existia sim. Mas qual o segredo? Tinha algum segredo, algum estudo para chegar a esse ponto? Tem uma magia, né? Uma magia que eles fazem, né? Uma magia que eles fazem lá. E aonde é que ele transformava nessas espécies. Entendeu? Pegava lá na época, lá, antigamente, lá tinha o tal do livro negro lá, né? Aquele livro de São Cipriano lá. O livro de São Cipriano. Você fazia aquele trabalho, onde é que você transformava naquele bicho. E quando você estava em perigo, você corria e você usava aquela estratégia para ninguém te pegar. O conhecido como muita gente lá do tempo antigo dizia que era gente sabido, né? Dia lá, porque para poder conseguir transformar. Será que hoje em dia ainda tem isso? Qual a cidade aí que você nasceu? O nome da cidade? Lá no interior de Alagoas, no Nordeste, o cara fala muito sobre lobisomem. Já ouviu falar de lobisomem? A gente vivia no Paraguai, não tinha luz, água, não tinha população, era um deserto. Onde é que o pessoal foi se refugiando? E meu pai trabalhava na fazenda e tal, e o povo começou a se refugiar. E era tudo quiçaço, tudo mato, tudo trieiro. Você tinha uma casinha lá, era lá debaixo dos pés de árvore, não tinha cerca, não tinha nada, e o pau foi torando, e o povo foi se refugiando. E ali, o povo que ia fugindo, eles iam correndo tudo para ali. O povo que matava corria tudo para ali. Os que eram ladrão corria tudo para ali. E foi juntando.
E a gente viveu no meio desse povo. E meu pai era um cara muito querido, assim, para eles. Para mim ele era ruim, mas para os outros ele era bom. E os povos mal gostavam dele. Eu nunca vi meu pai tomar um tapa, eu nunca vi ele ser desagravado. Tratava ele super bem, só comigo ele era péssimo. Ele queria me educar de uma maneira como se ele estivesse educando um burro na carroça. Você acha que ele fazia isso aí era o quê? Era algum problema que ele tinha? Algum trauma desde criança ou não? É uma hereditária, de família. Ah, entendi. Maldição hereditária. Ô Renato, em relação a esse lado da espiritualidade, você acha qual o segredo assim, já que a gente está falando sobre o segredo da espiritualidade, qual o segredo que você diz no momento em que você pode estar estressada, tá com algum problema, de repente tá aí rindo com você e parece que o problema aí sumiu. Qual é o segredo que você acha, né, qual a visão, por que essa visão ampla das coisas? Eu creio que nem eu que andei muito no mundo, convivi com muito tipo de gente, eu creio que eu adquiri essa experiência e aquele medo eu nunca tive. Deus sempre me deu uma coragem muito grande. Eu acho que você tem um jeito assim muito também. Poder me acudir e me apoiar. Dar suporte e dizer, não, esse aqui é que você não representa, na verdade, perigo para ninguém. Campo Grande, para você, estava ali fora. Deus usou um drogado, uma pessoa babando, para falar que eu era uma pessoa especial, que eu era uma pessoa pronta. Renato, falando sobre a espiritualidade, a igreja e tudo mais, qual é o seu credo religioso? Então, eu tenho que firmar. Eu tenho um propósito com Deus, eu tenho um chamado de Deus muito lindo. Eu tenho um chamado de pregador, eu tenho um chamado de pastor. Deus já abriu essa visão, abriu para minha mulher, já abriu dentro do meu coração. Já usou pastor, já usou altos evangélicos, que se eu não obedecer, Deus vai me levar para um leito. Eu tenho que me corrigir, eu tenho que me consertar. Eu tenho que buscar esse alinhamento se eu quiser viver. Porque eu já me entreguei para Deus. Falta eu alinhar e caprichar. E eu creio que o Senhor Jesus vai fazer uma obra na minha vida. Ele vai fazer uma obra na minha vida para me provar lá atrás, lá para minha família, que Deus é Deus. Minha família não acredita e nunca acreditou. Só que Deus vai fazer uma obra na minha vida. Analisando tudo isso, Renato, os amigos que lhe conhecem, a sociedade no geral, como que você vê essa sociedade que talvez seja, digamos assim, uma sociedade líquida, que hoje fala uma coisa aqui e se desmancha ali. Existe
esse lado de hipocrisia, né? Eu acredito que em todo mundo existe uma ponta de hipocrisia, mas tem gente que é hipócrita demais, fala algo que sente outra coisa. O que é que você vê de diferente nessa sociedade que se desmancha à toa igual papel na água, muitas vezes? Então, eu creio que cada ser humano ele vai ter um modo de pensar e cada ser humano vai ter um jeito de pensar e ele vai ter que ter uma mentalidade para ele conseguir viver entre a sociedade, onde é que tem gente que não consegue, onde é que tem gente que é mais fraco e tem o mais forte. Tem o que cai e levanta e tem o que cai e não levanta mais. Isso aí a gente está vivendo e estamos vendo que é assim. Por quê? Porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas se você não tiver fé, não tiver coragem, você não levanta. Exatamente. Renato, o nosso bate-papo, para não tá se estendendo cada vez mais, conversar com você é um prazer, uma terapia. Acredito que para muita gente também que está em casa. Para a gente não cansar o ouvido do ouvinte, eu quero deixar você à vontade para deixar as suas considerações finais. Vai ser o primeiro, não vai ser o único bate-papo que a gente está tendo, né? E que a gente vai ter. Eu gostaria que você ficasse à vontade para deixar as suas considerações finais para o pessoal que está em casa. Certo. Fica à vontade. Então, eu só tenho a agradecer ao Chico, né, a esposa dele, que chamou eu para esse bate-papo. E para estar contando um pouco, né, da história de vida, um pouco de experiência que a gente tem. Que eu tenho... Se eu for contar aqui da minha vida e contar a história da minha vida aqui, nós vamos chegar às 9 horas da noite, 10 horas da noite, nós não vai acabar, que eu tenho muita coisa. E nós vai estar perto, eu vou estar te contando. Eu tenho história de vida que ela é de arrepiar o cabelo. Eu tenho história de vida de você dar risada. Eu tenho... Nossa Senhora, minha vida é um livro. Nós vai estar conversando, você vai estar gravando, você vai estar passando. Aí fica aqui o meu agradecimento. E uma boa tarde para todos vocês aí. E espero que a gente vamos estar passando essas histórias de vida para vocês, para que quem estiver assistindo adquira essa experiência. Vai adquirindo essa experiência aí, porque eu só tenho 20 anos no trecho. E graças a Deus hoje eu posso passar uma disciplina aí para qualquer um aí que não tem conhecimento da vida, eu tenho. Ó, cabelo branco, ó. 44 anos. É isso aí, gente. Muito obrigado você que está em casa. Obrigado, Renato. Muito obrigado. E vamos esperar o próximo bate-papo.